Fala aí, galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver ajeitar aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24 da História 1 e também da História 2, onde nós vamos falar sobre o governo Gaspar Dutra e também o segundo governo de Vargas, né, a segunda vez que ele chega ao poder, né, agora por vias democráticas, né, e também vamos falar sobre o capítulo 24 da História 2, tá bom? Então, falando sobre o governo de Gaspar Dutra, ele foi eleito graças às bases políticas formadas por Getúlio Vargas. Eurico Gaspar Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo, após aquele governo de Vargas, quando Vargas foi deposto, tá, para que houvesse as eleições. Empossado em 1946, ele vivenciou aí as várias tensões e os problemas que marcavam o desenvolvimento da Guerra Fria no cenário político internacional. Internamente, teve aí como primeiro grande ação propriamente dita dele a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que discutia as diversas leis a serem integradas à nova Constituição, beleza? Então, oficializada aí em 1946, a nova Constituição que foi implementada por Gaspar Dutra, né, determinava, por exemplo, tinha algumas características aí, como, por exemplo, a autonomia entre os três poderes e a realização de eleições diretas para os cargos executivos e legislativos estaduais, municipais e federais. Militares e também analfabetos não podiam votar. O voto feminino foi mantido, uma conquista aí da época do Getúlio Vargas, tá? Como também a idade mínima foi reduzida para 18 anos, saiu lá de 21 para 18 anos de idade, tá? De fato, somente as mulheres que atuavam no funcionalismo público, como cargos remunerados, que deveriam votar obrigatoriamente, tá? Na economia, o país reconquistava os níveis de importação na medida em que as grandes nações industrializadas retomavam aí o antigo ritmo de produção. Sendo um mercado consumidor de grande interesse, né, o Brasil ele se desenvolveu significativamente a quantidade de bens de consumo. Em pouco tempo, as reservas cambiais do país foram diminuindo, a indústria nacional desacelerou e também a dívida externa voltou a crescer. Não se restringindo ao campo econômico, a aliança do governo Dutra junto ao governo norte-americano também repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. Após receber significativa quantidade de votos, o Partido Comunista foi posto aí na ilegalidade, novamente, né? Porque o Partido Comunista realmente, desde os anos 20, ele sempre colocado na ilegalidade, fechado, enfim. Todos os funcionários públicos pertencentes ao Partido Comunista, eles foram exonerados dos seus cargos. Pouco depois, o governo do Brasil anunciou um rompimento em suas relações diplomáticas com a União Soviética. Isso como consequência da Guerra Fria, tá? Observando o agravamento dos problemas econômicos do país, Dutra ele adotou medidas que facilitavam a importação de combustível e maquinária industrial do país. Em maio de 1947, o Plano SALT pretendia reorganizar os gastos políticos da saúde, alimentação, transporte e energia. Ele lançou esse programa, Plano SALT, para tentar fazer uma modificação aí na economia, tentando dar uma alavancagem aí no projeto econômico do país. Por meio dessas ações de controle, né, o governo ele conseguiu atingir uma média anual de crescimento econômico de em torno de 6%. Sobre o Plano SALT, é importante nós dizermos que nem todo ele deu certo, né? Por exemplo, aí a avenida, a rodovia, né, Presidente Dutra, por exemplo, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, foi aí
foi um dos projetos que deram certo, mas nem todos eles foram à frente, tá? Então, alguns deles conseguiram aí trazer alguns benefícios, beleza? Então, chegando em 1950, né, os brasileiros preparavam-se para uma nova eleição para presidente da República, beleza? Mas, assim como em 1945, o cenário político nacional experimentava uma carência de líderes políticos nacionais. De tal forma, né, o PSD ofereceu a candidatura do incógnito mineiro Cristiano Machado, a UDN apostou novamente no brigadeiro Eduardo Gomes, e o PTB, por sua vez, chegava a lançar aí um nome de Getúlio Vargas, que venceu com 48% dos votos válidos aquela eleição, beleza? Na eleição de 1950, né, Vargas, ele falando um pouco sobre essa eleição, né, que aconteceu lá em 1950, né, Vargas, ele concorreu à presidência nessa eleição com uma estratégia, tá, que foi aí perfeita e deu grandes vantagens sobre os diversos adversários que ele tinha. Primeiramente, Vargas, principalmente porque ele já era conhecido do povo, tá? Vargas, ele procurou apoios, né, na verdade, importantes, que lhe garantiram aí grande quantidade de votos, como, por exemplo, demonstrou a sua aliança com Adhemar de Barros, político populista mais forte em São Paulo. Então ele se aproximou deles e tentando tirar aquela ideia de que ele era um ditador, tá? Tentando desconstruir aquela ideia de ditador que foi feita, que ele realmente construiu aí ao longo dos anos. Vargas procurou realizar alianças com membros do PSD, até mesmo aliou-se com membros da União Democrática Nacional, que é a da UDN, um partido abertamente antivarguista. Ele se aliou até com inimigos para poder entrar no poder. Candidatou-se pelo Partido Trabalhista Brasileiro, que foi o PTB, né? E ele enfrentou Cristiano Machado e Eduardo Gomes, como eu já falei anteriormente. Na campanha política, ele defendeu o bem-estar social e também a ampliação dos benefícios para os trabalhadores. Defendeu a priorização da indústria para promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Vargas também soube moldar aí vários discursos que ele tinha em alguns locais do Brasil, onde ele passava a dizer o que as pessoas queriam. Aquele discurso populista, discurso mais do povão, que realmente ele prometia algo que ele não poderia garantir, mas que realmente ele poderia segurar o povo, segurar as mentes e os corações da população mais pobre. O resultado, né, dessa eleição foi que Vargas venceu, como eu já falei, com 48% dos votos. Ele garantiu aí, dessa maneira, o seu lugar como presidente através da democracia, voltando aí à presidência do Brasil e ao governo brasileiro, beleza? E aí você pode me perguntar, professor, mas como é que foi o governo de Vargas? Como que ele continuou, ou como que foi o governo dele, haja visto o que ele já fez anteriormente? O governo de Vargas, ele ficou marcado por uma forte crise política e muita tensão social. Isso foi resultado aí da postura intransigente da UDN, do partido, né, que prestou oposição ferrenha ao governo e contribuiu aí para travar a governabilidade de Vargas durante esse período do seu governo. As tensões sociais, né, que existiam naquele momento, por sua vez, resultavam na crise política, mas também diversos outros problemas que a economia brasileira enfrentava naquele período. Haja vista o que Vargas fez anteriormente e também durante esse governo de Dutra, tá? Onde nós temos a desvalorização do salário mínimo, enfim, vários problemas sociais que estavam acontecendo. Existiam duas tendências abertamente opostas para o crescimento do país. Uma tinha uma postura nacionalista e outra uma postura mais liberal, tá? Haja vista que no período de Vargas
nós temos aí uma grande influência externa, né, sobre o Brasil devido aí à Guerra Fria, né, que estava aí no seu início, né, após a Segunda Guerra Mundial. Os nacionalistas eles defendiam que o desenvolvimento do Brasil deveria passar pela atuação direta das empresas estatais, que explorassem os recursos que existiam no Brasil e as áreas fundamentais da economia. Além disso, o capital estrangeiro ele deveria ser limitado por meio da intervenção do Estado na economia. Na verdade, por mais que o capital externo ele viesse para o Brasil, o Estado deveria ter o controle desse capital. A proposta liberal ela defendia que o desenvolvimento brasileiro deveria ser realizado com a utilização do capital estrangeiro. A intervenção do Estado na economia deve ser limitada ao máximo. Quer dizer, o Estado ele tem que ter um mínimo de poder dentro do sistema econômico, pouca intervenção do Estado. Getúlio Vargas ele tendia mais para a proposta do desenvolvimento nacionalista, tá? E a ação do governo que mais repercutiu foi a proposta de criação de uma estatal para explorar o petróleo, e de outras para a produção de energia elétrica, como por exemplo a Petrobras e a Eletrobras, respectivamente, nessa área, tá? A Petrobras acabou sendo fundada com uma campanha aí do Petróleo é Nosso, que foi feita aí por Getúlio Vargas, com um clima de mobilização nacional muito grande. Enquanto o projeto da Eletrobras não avançou muito, tá? O fato de Vargas estar na presidência e seu histórico aí de políticas mais próxima, mais junto aos trabalhadores, já desagradava a elite do país. Essa insatisfação cresceu muito com as medidas que o presidente havia tomado na economia. A intervenção estatal e a ação do governo para retirar aí, investimentos estrangeiros nas áreas importantes prejudicavam muito os interesses dos grupos poderosos que se voltavam contra o governo. A cada dia mais esses grupos se voltavam contra o governo porque ele não abria brechas muito para esse mercado que estava chegando no Brasil. Esse mercado externo, o dinheiro externo ou o mercado interno, os empresários internos brasileiros. A situação irritou muitos políticos do PTB e do PSD. A situação saiu do controle de Vargas quando ele aproveitou essa situação e foi a própria UDN que conseguiu se fortalecer e travou de vez o governo Vargas, tá? Os grandes debates e a divisão do país era tão grande que até o exército dividiu-se, sobretudo na questão política de desenvolvimento do país. Esse racha dentro do exército prejudicou aí a situação de Vargas no poder, uma vez que o exército era uma figura fundamental naquela época para garantir a manutenção do governo, porque já visto os militares já haviam intervido no Estado, intervido nos governos anteriores desde lá do início da República, tá? Então, historicamente, nós temos a participação dos militares dentro do contexto histórico. O ataque que era realizado a Vargas concentrava-se na questão da corrupção, com acusações de que o governo era corrupto, mas também se aproveitavam do temor que existia no país em relação ao comunismo. O país estava com medo de uma tomada comunista e, por sua vez, ficavam nesses impasses entre Vargas e a corrupção e os problemas que existiam no governo de Vargas, e também abrir mão, porque se Vargas saísse, talvez teria assim um golpe comunista. Com isso, Vargas ele passou a ser acusado de procurar construir aí uma república socialista, aos moldes do que acontecia na Argentina peronista. Além do Exército e da UDN, a imprensa brasileira também atuou abertamente
para desestabilizar o governo de Vargas. Jornais como o Estado de São Paulo, o Globo, o Tribuna da imprensa, teriam criado aí constantemente, teriam aí críticas, né, ou criticado, né, constantemente o governo de Vargas. Tudo se agravou quando foi descoberto aí um empréstimo para um jornal, né, chamado A Última Hora, que era um jornal que apoiava o governo de Vargas, um empréstimo de forma ilegal, tá? E demonstrando aí toda a corrupção que existia no governo. Foi criada até CPI na época, enfim. Várias tensões sociais marcaram fortemente o governo, sobretudo a partir de 1952, com as tensões aí de parte da imprensa e também com problemas vinculados ao salário mínimo, tá? E a crise econômica ela se agravava cada vez mais. Getúlio Vargas ele criou aí a política de valorização do salário mínimo, dando aí 100% de aumento ao salário mínimo, né? Isso causando uma grande insatisfação entre os setores da elite, porque temiam também uma aproximação de Getúlio Vargas com a Argentina e também um governo populista, né? Onde aumentava-se a inflação cada vez mais, né? Devido às políticas de Vargas, e também a aproximação dele com sindicatos e trabalhadores, tá? O aumento salarial, né? Esse aumento, essa valorização do salário mínimo foi algo que realmente causou aí também um grande descontentamento das elites brasileiras. A situação crítica do governo, que já estava vivendo um momento crítico, né, ela piorou quando em 5 de agosto de 1954 uma tentativa de assassinato aconteceu durante o atentado na rua Toneleiro. O alvo foi Carlos Lacerda, o maior e mais ícone, né, o maior ícone, né, da oposição a Getúlio Vargas. O jornalista ele se feriu, mas os seus seguranças, o major da aeronáutica, por exemplo, Rubens Vaz, morreu. A crise ela atingiu o governo e deixou a situação insustentável. A investigação descobriu que o mandante do crime tinha sido Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio do Presidente. As denúncias também descobriram que Gregório Fortunato estava envolvido em um grande esquema de corrupção. Nenhuma das denúncias, porém, indicava o envolvimento do presidente. Em 23 de agosto, o vice-presidente Café Filho rompeu abertamente com Vargas, reforçando o isolamento do presidente. Os militares da UDN exigiam a renúncia imediata de Vargas, e os militares fizeram um documento reconhecido como Manifesto à Nação, no dia 24 de agosto. Porém, Vargas recebeu um ultimato dos militares. No mesmo dia, em seu quarto, localizado aí no Palácio do Catete, Vargas cometeu suicídio, atirando contra seu próprio coração. Em carta-testamento, que foi redigida pelo presidente, defendendo os feitos do seu governo. A reação popular foi de comoção e milhares de pessoas acompanharam o seu funeral. A comoção do povo converteu-se em fúria e os alvos foram os opositores do governo. A embaixada americana foi atacada, o grande nome da oposição, Carlos Lacerda, decidiu fugir do país às pressas e só retornou quando os ânimos se acalmaram. Com o suicídio de Getúlio Vargas, Café Filho assumiu a presidência. E aí chegamos ao final de mais uma aula sobre a Era Vargas. Eu espero poder ter ajudado vocês. Nós já falamos sobre a História 1 e agora nós vamos falar sobre a História 2 em outro vídeo, beleza? Galera, vamos passar lá para a História 2, tá bom? Para o próximo vídeo. Um abraço aí, galera. Vamos lá.